Feito a apreciação, a ata da sessão ordinária número 16, de 29 de maio de 2023. Sem objeção. Não havendo impugnação, logo e passo a iniciar a votação. O primeiro processo que chamo é o processo pedido de vista do item 2. É o processo, não há pedido de vista, que passamos por ele. Agora vamos para o processo de sustentação oral. E começamos do item 11, que é o processo 052 90 35 06 2008 ao contrário. É uma apelação civil da comarca de Fortaleza, nona vara, da Fazenda Pública. O apelante é a Companhia Energética do Ceará, Coelce, e o apelado o Estado do Ceará. Nós temos aqui os advogados, tem o advogado da apelante presente, temos também o doutor procurador do Estado presente, e eu convido o doutor Anchieta Guerreiro Chaves Júnior, advogado apelante, a supor à tribuna, e Vossa Excelência disporá de exatamente 15 minutos, tempo regimental, para proceder à sustentação oral. Mas antes eu pergunto se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispenso, Excelência. Dispensada a leitura do relatório, Vossa Excelência pode começar a sua sustentação oral. Estou passando aqui pelo momento mais difícil da sustentação oral, que é colocar a toga, presidente. Você sabe, o gordinho como eu tem que ter habilidade. Aí vamos lá. Ultrapassado aqui o momento mais difícil da sustentação oral, presidente e relator do processo, queria desejar uma boa tarde a todos, a desembargadora Lisete, as senhoras, membros do Ministério Público, da Defensoria, a doutora Carla, e o senhor presidente, e os nobres desembargador Banhos e desembargador Tarcílio. Esse processo que mencionou o desembargador relator, ele foi impetrado em 2001 por conta basicamente do indeferimento de um pedido de compensação que foi feito na via administrativa. Compensação pedido esse de compensação que está anexado aos autos do processo, juntamente com os comprovantes de pagamento. O que aconteceu? Na época, nos anos de 89, 90, dos anos de 89, 90 e 91 e 94, 96 e 97, a Companhia Energética do Ceará ela fez pagamentos de tributos do ICMS a destempo, ou seja, fora do prazo, e ao fazer esse recolhimento, ela efetuou o recolhimento com multa de mora. Entretanto, esse recolhimento ele foi feito antes de qualquer ação do fisco, no sentido de exigir o tributo, e, portanto, interpretou-se que seria o caso de aplicação do artigo 138 do CTN, que trata da denúncia espontânea. Esse processo ele já foi julgado em outra oportunidade, com outro relator nesta Câmara, que ele não se encontra aqui conosco, e foi redistribuído ao desembargador Teodoro após retornar do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, para fins de se exercer ou não o juízo de retratação, o artigo 1140 do Código de Processo Civil, tendo em vista que existe um tema repetitivo, que foi o tema 118, que foi, vamos dizer assim, esclarecido pela controvérsia 43, e
essa controvérsia ela foi analisada pela excelentíssima senhora desembargadora vice-presidente, a desembargadora Nailde, que foi quando ela devolveu o processo para redistribuição para fins de do juízo de adequação ou não. E esse é o caso dos autos, senhor presidente, sendo bem objetivo, sendo bem claro, o caso já está bastante maduro, há muitos anos no judiciário, e os senhores e senhoras com certeza estudaram eles profundamente, ou seja, há uma prova pré-constituída no processo, uma prova de que o contribuinte pode sim ser beneficiado pelo artigo 138 do CTN, da denúncia espontânea, de modo que o mandado de segurança, a apelação deve ser provida para conceder a segurança pleiteada pelo contribuinte. Eu que agradeço. Passo a palavra a um procurador do Estado, doutor Fred Bezerra de Menezes, para proceder sua sustentação no prazo regimental. Não estou te dizendo que é a parte mais difícil, não. Boa tarde. Boa tarde, presidente, relator, desembargador Teodoro. Em nome de quem eu cumprimento os demais presentes aqui nessa sessão de julgamento para não tomar tanto tempo. Como bem colocado, Excelência, se trata de um processo, uma mandado de segurança, que foi impetrado ainda em 2001. E como colocado pelo colega que me antecedeu na tribuna, a impetração foi basicamente combatendo um indeferimento de um pedido administrativo. E esse pedido administrativo, que o parecer data de maio de 2000. E a impetração foi apenas em fevereiro de 2001, desembargadora Lisete. Então, aqui, até invertendo os argumentos, porque no entender do Estado, data máxima vênia, não é caso de retratação, porque não se trata de reconhecer, pelo fato da empresa, da Enel, ser contribuinte do ICMS, a possibilidade de compensação. Mas sim, se há provas suficientes, nesse caso, de que todos os elementos da denúncia espontânea estão presentes. Isso foi analisado pelo juiz de primeira instância e por essa primeira Câmara de Direito Público, quando foi dito o seguinte, que o impetrante não demonstrou, abre aspas, o impetrante não demonstrou, através de prova prévia, a liquidez e certeza do direito invocado. Isso porque os documentos colacionados não são capazes de conferir certeza ao cumprimento dos requisitos para que a impetrante faça jus ao benefício da denúncia espontânea preconizada no artigo 138 do Código Tributário Nacional, quais sejam o pagamento integral e anterior a qualquer procedimento fiscalizatório, de forma a elidir a multa moratória eventualmente aplicada pelo fisco. Ou seja, desembargadora, no caso desse mandado de segurança específico, já se analisou que não há essa comprovação de que esses pagamentos preencham os requisitos do artigo 138. E o tema 118 do STJ, esclarecido pela questão de ordem 43, desembargador Tarcílio, ele coloca de que é possível um mandado de segurança para pedir a compensação quando se comprova simplesmente a figura do contribuinte. Mas veja, a gente não está tratando de uma situação genérica. Não é mesmo, desembargador Teodoro? Não se trata de dizer, eu sou contribuinte do ICMS sobre energia, e aqui quero compensar porque a energia não pode ser 27%, tem que ser na alíquota modal. Não se trata deste caso, especificamente. Se trata, na verdade, de uma impetração específica que combate um pedido de compensação que foi indeferido pelo recolhimento a destempo, recolhimento esse que, no ICMS, tem a multa moratória, tem a incidência da multa moratória. Então, no entender do Estado, data máxima vênia, não se trata de caso de retratação, mas, na verdade, de simplesmente a aplicação do tema 118 do STJ. Vencida, de qualquer forma, essa questão,
né, assim, há de argumentando tanto, né, o Estado do Ceará entende que há outro óbice para a análise do mérito da questão, que é exatamente o que eu coloquei nos memoriais, adiantei para os desembargadores, a questão da decadência. Porque, como foi dito, o mandado de segurança basicamente visa combater um parecer que indeferiu um pedido de compensação da Enel. E esse parecer é datado, está lá as folhas 79 e 84, o DOC 6 do processo, é datado de 23 de maio de 2000. E a impetração só ocorreu em 21 de fevereiro de 2001. Ou seja, mais praticamente 9 meses depois, né, da data desse parecer. Então, considerando aí os 120 dias, extrapolando bastante esse prazo. Então, caso se supere, se entenda que é possível a retratação, o Estado do Ceará roga que seja analisada a questão da decadência desses 120 dias, até para se tratar até de uma questão também de ordem pública e que não se adentre ao mérito. Mas, eventualmente, ainda que superada também a questão da decadência, né? Aqui pelo amor ao debate, digamos assim, no mérito, há um tema do STJ que define bem a questão, né? Que é o tema 61, tema repetitivo 61, desembargadora, que ele faz exatamente a diferença desses tributos que são autolançamento, vamos dizer assim, né? O lançamento por homologação, em que o contribuinte próprio apura, desembargador Teodoro, declara e faz o recolhimento. Então, no momento que a Coelce, na época Coelce, né, hoje Enel, fazia a declaração entre 89 e 94, que o imposto devido naquele mês era aquele valor, se ela não recolhesse na data do vencimento, incide a multa moratória, como bem esclarecido pelo tema 61, que diz que, peço aqui para ler, peço licença para ler, que a tese jurídica firmada foi: não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempos pelo contribuinte, ainda que o pagamento seja integral. Então, no mérito também, não há como socorrer o direito à Enel neste caso, e caso se entenda pela superação das preliminares aqui colocadas, o Estado do Ceará entende que é o caso de denegação da segurança no seu mérito também. Eram essas as considerações do Estado do Ceará. Agradeço a atenção dos senhores e das senhoras. Uma boa tarde. Obrigado, doutor Fred. E considerando que os processos que estão incluídos nessa pauta já são objeto de debate através de uma pauta provisoriamente, e exatamente nós estamos aqui, mas os votos provisórios colhidos, não obstante haver condição de algum dos colegas querer modificar para o voto tornar definitivo, e de maneira que, em resumo, o processo, já houve análise desse processo, eu peço permissão aos nobres integrantes da Câmara, os votantes, desembargadora Elisete, desembargador Tacílio, para proferir nosso voto através de emenda. E assim procedo. Cuida-se de devolução dos autos pela vice-presidência a esta Câmara Julgadora para repreensão da questão de alcance do artigo 1º da Lei 1533 de 1951, Lei do Antigo Mandado de Segurança, quanto à necessidade ou não de prova pré-constituída dos recolhimentos indevidos, cujo direito de compensar se pretende ver reconhecido por via de mandado de segurança, considerando o tema 118 e a controvérsia 43, ambos do STJ. Na hipótese sob julgamento, o apelante agregou ao pleito de declaração de compensabilidade pedido de juízo específico sobre os elementos da própria compensação, pois almeja que se reconheça o direito ao crédito do imposto indevido recolhido em fase de denúncia espontânea. Ocorre que,
conforme delineado na sentença adversada, o impetrante não demonstrou, mediante prova prévia, a liquidez e a certeza do direito invocado. Isso porque os documentos colacionados aos autos não foram capazes de comprovar o cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício fiscal preconizado no artigo 138 do Código Tributário Nacional, quais sejam o pagamento integral do débito e anterior a qualquer procedimento fiscalizatório, de forma a eludir a multa moratória aplicada pelo fisco. Ora, a própria apelante reconhece que juntou aos autos diversos documentos de arrecadações estaduais. Daí, demonstrando a data do recolhimento com alguns dias ou até meses de diferença do equívoco na operação tributária. Nos termos da súmula 360 do STJ, abro aspas, o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo ou intempestivo, fechado. Ao contrário do afirmado na peça recursal, não se negou a possibilidade de conceder-se a ordem de segurança, declarando o direito do contribuinte à compensação de tributos, situação que se contraporia ao teor do enunciado da súmula número 213 do STJ. O que se definiu foi a impossibilidade de o recorrente, no caso concreto, diante da constatação de que os elementos probatórios carreados aos autos não se revelam adequados e ou suficientes proceder à compensação de créditos tributários específicos, que, por sua vez, seria fruto de reconhecimento de fazer jus à denúncia espontânea. Abro parênteses e cito o artigo 138 do Código Tributário Nacional, fecho parênteses. Portanto, apelação conhecida e desprovida. Acordo mantido, juízo de retratação negado. É como eu voto, eminentes pares, e passo a palavra à eminente desembargadora Lisete para proferir seu voto. Obrigada, Excelência. Aqui apenas para parabenizar pelo bem lançado voto e dizer que torna definitivo o voto provisório, já acompanhando integralmente o entendimento de Vossa Excelência. Obrigado, eminente desembargador Lisete. Passo a palavra ao eminente desembargador Tacílio. Senhor presidente, muito boa tarde. Doutor Anchieta e doutor Fred, meus cumprimentos pela sustentação, as sustentações e pelo trabalho manejado aí no recurso de apelação, né? Mas, senhor presidente, o voto está bem definido, Vossa Excelência, inclusive, vai servir de algum precedente para nós no futuro, poderá vir a servir, e eu acompanho integralmente, tornando definitivo o voto provisório já lançado. Obrigado. Obrigado, eminente desembargador Tacílio. Passo a proclamar o resultado. A Câmara, à unanimidade, reconheceu o recurso e não provido, não deu provimento. Portanto, recurso conhecido e não provido. Juízo de retratação negativo. Em seguida, chamo aqui o processo 12, eu vou fazer apenas fazer a leitura dos dados e será adiado esse processo que é da nossa relatoria, que é o processo 020-9039, 26-2022-806, ao contrário. Apelação civil, Fundação apelante à Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNESC, e apelada Larissa Rodrigues de Carvalho. Nós, na nossa relatoria, e esse processo nós estamos adiando o seu julgamento. Passo a chamar outro processo de pauta, que dessa feita é o processo de número 24 da pauta. É o 063-8655, 81-2022, 806-000. É um agravo de instrumento de morada nova, agravante a José Roberto Bezerra de Oliveira e agravado do Ministério Público do Estado do Ceará. É da nossa relatoria, o advogado que vai inscrito para
sustentação é Dr. Thales Sávio Nunes Freires. Eu pergunto se o Dr. Thales está presencial ou virtual em plenário. Estou virtual, Excelência. Indago do ilustre causídico se dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência, dispenso. Dispensada a leitura do relatório, o ilustre causídico disporá do prazo regimental de 15 minutos para proceder sua sustentação oral. Obrigado, Excelência. Saúdo a todos os presentes em nome de Vossa Excelência. Para que não me estenda aqui na minha sustentação, agradeço a oportunidade. Excelência, o caso dos autos trata-se de uma ação de improbidade administrativa em que visa apurar suposta dano a horário do ano 2013 decorrente de uma coleta de lixo. O então agravante, à época vice-prefeito daquele município, possui um lastro patrimonial considerado. O valor da ação perseguida na improbidade administrativa, R$ 757 mil, teve um deferimento liminar do bloqueio total de todo o patrimônio do ex-vice-prefeito daquele município. É importante frisar que, no caso do vice-prefeito daquele município, se trata de um comerciante local daquela cidade, onde teve a totalidade do seu patrimônio indisponível até o julgamento da ação em primeiro grau. Frisa-se que esse patrimônio bloqueado, ele ultrapassa 14 vezes o valor perseguido na improbidade, algo em torno de 12 milhões de reais. Foi acostado aos autos daquela ação de primeiro grau, uma avaliação feita por um profissional habilitado. Importante detalhar que se trata de 9 imóveis e 8 bens móveis. Não houve qualquer impugnação do Ministério Público, e até esse presente momento, o agravante sequer foi citado. A ação tramita desde 2018, sem a devida citação ainda para a apresentação da defesa em primeiro grau, e estamos pleiteando a liberação do excesso em garantia. A defesa pede que se mantenha-se o valor da causa, R$ 757 mil, mas que oportunize a esse comerciante, que necessita de giro no seu negócio, a liberação do excesso que a gente aponta como excesso de indisponibilidade do seu bem imóvel. Em síntese, Excelências, essas são as razões do agravo de instrumento. A gente trata apenas da questão do excesso, e é nesses termos que a gente pede deferimento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Thales Sávio Nunes Freire, e passo a proferir meu voto, da mesma forma que falei no julgamento anterior. Tendo em vista que os processos já foram analisados provisoriamente, eu peço permissão aos pares que comigo votam para eu proferir o julgamento através da ementa. E a ementa está assim vazada. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juiz da 2ª Vara Civil da Comarca de Morada Nova, que julgou improcedente o pedido de aplicação retroativa da Lei número 14.230/2021 para reconhecimento de prescrição, mantendo a ação em curso quanto às condutas dolosas, e rejeitou o pedido de retirada das cláusulas de intransferibilidade sobre os bens. O agravante objetivo à reforma do julgado alegado é excesso na constrição de bens do seu patrimônio, que somado chega a 14 vezes o valor do dano alegadamente sofrido pelo município. Analisando os argumentos apresentados pelo agravante, verifica que está se pautando o recurso exclusivamente em avaliações unilaterais do patrimônio tornado indisponível, produzido por particular contratado pelo recorrente, sem a participação da contraparte, ausente ainda a avaliação judicial, que demonstra o excesso de modo a salvaguardar entendimento do julgador. Portanto, recurso conhecido
e desprovido. Passo a palavra à eminente desembargadora Elisete para proferir seu voto. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria só de fazer uma ressalva. Nós não tivemos a oportunidade de verificar esse procedimento no PJE, esse recurso. Vossa Excelência disponibilizou o de número da pauta 17. Mas, mesmo assim, depois da leitura de Vossa Excelência, e aqui como eu tenho trago conosco uma visão geral, efetivamente, não tenho como deixar de acompanhar o entendimento lançado em sede de agravo do instrumento. Óbvio que em sede de apelação poderá ser revisto esse posicionamento. É como voto, Excelência. Obrigado, eminente desembargador Elisete. Como voto o eminente desembargador Tacílio. Senhor presidente, renovo as saudações. Realmente eu também não consegui visualizar no PJE. Nós estamos nesse princípio e aconteceu de não ser possível visualizar e lançarmos o voto provisório. Mas assim como a desembargadora Elisete o fez e me socorreu, foi possível que nós examinássemos o voto de Vossa Excelência, né? E de forma que o voto podemos proferir o voto com toda a segurança no sentido de conhecer do agravo de instrumento, mas para negá-lo provimento, nos termos do voto assinalado por Vossa Excelência. Obrigado, eminente desembargador Tacílio. Passo a proclamar o resultado. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. Em seguida, nós temos o item 30 da pauta, que é o processo 062-5632, 39-2020-806-000. É um agravo de instrumento. Agravante Estado do Ceará e agravado Glauco Elano Barbosa Pinheiro. Esse processo é da relatoria da eminente desembargadora Elisete de Souza Gadelha e o advogado é Antônio Carlos Fernando Pinheiro. E aqui eu indago se o doutor Antônio Carlos, inscrito para sustentação oral, se está presente nesse plenário ou virtualmente. Não estando presente, eu passo a palavra para a eminente desembargadora relatora. Excelência, nessa situação, Vossa Excelência pode proclamar o resultado, por favor. Assim sendo, levando-se em conta a presença do julgamento provisório, declaramos oficialmente e passa a proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido, decisão unânime. Em seguida, nós temos o item 14, que é o processo 024-6049, 41-2021-806, ao contrário. Apelação em remessa necessária. Apelante é o Estado do Ceará e apelado é o BMB, Comércio de Produtos Médicos Limitada. É da relatoria do presidente e está inscrito o advogado Dr. Marcelo Bertozzi de Pinho. Eu pergunto se o doutor Marcelo Bertozzi se encontra presente virtualmente. Estou aqui, Excelência. O ilustre advogado dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Excelência, vocês estão me ouvindo bem? Desculpa. Sim. Sim. Perfeito. Obrigado. Dispensada a leitura do relatório, o nobre causídico disporá de 15 minutos, tempo regimental, para fazer sua sustentação oral. Perfeito. Desembargador presidente, inicialmente, ilustre desembargador presidente Teodoro Santos, a doutora Elisete Gadelha, doutor José Silva, demais desembargadores aqui presentes, membro do Ministério Público, demais aqui presentes, desejo uma boa tarde. Meu nome é Marcelo Pinha, sou advogado da impetrante Ora Pelada, e considerando que essa é a minha primeira sustentação oral nesse egrégio tribunal, desde já eu agradeço a oportunidade e a atenção de todos aqui presentes. O caso que está em pauta, que trago aqui a Vossas Excelências, hoje, é um mandado de segurança relevantíssimo por conta do plano de fundo que está sendo discutido ali. E ele é relevante no entender da impetrante apelada, não apenas por conta desse caso, mas porque o que está sendo discutido aqui é uma cláusula que vem sendo utilizada rotineiramente nos editais da Secretaria de Estado de Saúde
e que, no nosso entendimento, e inclusive como já ressaltado na respeitável decisão liminar, sentença e nos pareceres do ilustre dos membros do Ministério Público, essas cláusulas elas são realmente ilegais. Bem, basicamente, também para não me alongar muito na questão, a impetrante, ora pelada, teve a intenção de participar de um certame, e esse certame continha duas cláusulas que, pelo teor delas, chamaram bastante atenção. E aqui eu peço licença para resumi-las. Basicamente, elas consistiam na seguinte declaração: serão desclassificadas as propostas 16.4.1 com queixas técnicas ou eventos adversos, conforme RDC 67 de 2009. Cláusula 16.4.5.1, cujos fabricantes não comprovem correções das não conformidades. Bom, basicamente, excelências, a impetrante, ora pelada, entende que essas cláusulas elas são nulas por 4 motivos principais. Primeiro, essas cláusulas não possuem amparo no sistema constitucional brasileiro e nem na legislação infraconstitucional. E aqui dou ênfase à Lei 8666, 10.520 e toda a legislação correlata. Ou seja, não existe nenhuma obrigação legal para que propostas, produtos de saúde que tenham queixas técnicas ou eventos adversos, eles sejam excluídos de um certame. 2, então, além da violação à legalidade, temos uma questão que essas redações, elas subvertem a ordem constitucional e violam o postulado da não culpabilidade. Por quê? Porque se o Estado considera que a mera denúncia, a mera existência de uma queixa técnica ou de um evento adverso podem ser suficientes para eliminar um licitante de uma licitação, isso está basicamente dizendo o seguinte: não preciso esperar o devido processo legal no âmbito administrativo para lhe considerar culpado. E aqui eu chamo a atenção para 2 pontos fundamentais. Essa RDC, que é a Resolução de Diretoria Colegiada, é um ato normativo expedido pela Anvisa e trata desses assuntos de queixas técnicas e eventos adversos. Basicamente, são problemas que podem ocorrer em produtos relacionados à saúde. Mas o que eu chamo a atenção é que a própria RDC, ela considera que a mera notificação de um evento adverso ou de uma queixa técnica não é suficiente para considerar o produto como inadequado para uso. Vale dizer, a própria resolução coloca que é necessário um devido processo legal administrativo para que somente então, depois garantida a ampla defesa, o contraditório, um produto possa ser, eventualmente, até mesmo proibido de comercialização. Ou seja, a cláusula editalícia vai na contramão do que diz a lei e a própria RDC, que ela alega que dá base para ela. E aqui eu trago o segundo ponto, também é imprescindível para esse caso, que é basicamente o seguinte: a denúncia feita de queixa técnica, ela é acobertada sob o manto do anonimato. Vale dizer, como muito bem percebido ali pela decisão de primeira instância e pelos pareceres do Ministério Público, isso torna a licitação possível de até mesmo fraude. Vale dizer, é possível que um concorrente faça uma denúncia anônima e, com isso, acarrete a desclassificação de um concorrente do certame. Esses pontos eles chegaram a ser levados para a administração pública ainda na sede, vamos dizer assim, em sede inicial da licitação, da sede ali da impugnação ao edital, mas enfim, a peça ela foi rejeitada e não sobrou outra alternativa para a empresa a não ser entrar com um mandado de segurança. Um terceiro ponto que eu trago aqui para ressaltar a ilegalidade dessas cláusulas é que, por todo o histórico que eu já trouxe atrás, isso acaba violando a ampla competitividade e de certa forma, são cláusulas desproporcionais, porque se pensarmos assim, empresas que se comportem de acordo com o ordenamento jurídico, que façam os reportes sanitários necessários, elas podem estar sendo prejudicadas por uma própria redação equivocada de um edital. E, por fim,
como também demonstrado ao longo do processo, essas cláusulas que a apelante, que a hora apelada está impugnando aqui, elas não têm qualquer critério legal de como isso seria avaliado no âmbito da licitação. Falta objetividade no edital. Ou seja, o edital também viola os postulados da segurança jurídica e do próprio julgamento objetivo da licitação. O Estado do Ceará trouxe uma explicação no recurso de apelação, mas o fato é que essa explicação ela não está no edital. É um entendimento do Estado do Ceará, e aqui, de forma alguma, eu digo que não será aplicado ou não, porque acho que não tem nem como dudar isso, mas o fato é que a licitação ela tem que se pautar em critérios objetivos. Então, se o Estado do Ceará quer agir de determinada forma, que coloque esse procedimento no edital. E digo mais, o próprio Estado do Ceará tem um corpo técnico para avaliar se um determinado produto ele se presta para sua finalidade durante a fase de amostras, certo? Então, assim, todos esses pontos eles foram reconhecidos na respeitável decisão liminar, no parecer do Ministério Público de primeiro e segundo grau, em sede de sentença. Inclusive, todas essas decisões e pareceres rejeitaram a infundada alegação de ilegitimidade passiva trazida pela impetrada. Portanto, são esses os meus apontamentos, e espero que, confiando no julgamento de Vossas Excelências, reitero na íntegra o pedido para que a apelação e a remessa necessária sejam integralmente desprovidas. Novamente, agradeço a atenção e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Marcelo Bertozzi. E, levando em consideração que já foi examinado provisoriamente, eu passo a proferir aqui apenas a cabeça da ementa, e está assim lançada. Ementa administrativo, apelação civil e exame necessário, licitação, tomada de preços, exigência de inexistência de queixa técnica relacionada a eventos adversos. RDC número 67/2009, Anvisa. Necessidade de averiguação. Critério inaplicável. Violação dos princípios da competitividade, razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do TJCE, apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em reexame. Como voto, eminentes pares, passa a palavra para a desembargadora Lisete. Obrigada mais uma vez, Excelência, parabenizando o doutor advogado, doutor Marcelo, porque efetivamente a tese não é tão fácil de ser debatida, mas o que está colocado no voto por Vossa Excelência me leva a acompanhá-lo integralmente. É como um voto nesse caso. Obrigado, eminente desembargador Lisete. Passa a palavra para o primeiro desembargador Getacílio. Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Passo a proclamar o resultado. Recurso conhecido e não provido, decisão unânime. Em seguida, é um processo da Defensoria Pública do PJE, e cuja relatoria é do desembargador José Tarcísio de Souza da Silva, e ele está pedindo para retirar de pauta. Aliás, adiar, de maneira que eu vou apenas citar, anunciá-lo e, por conseguinte, adiar de pauta. Trata-se do processo número 020-5589, 18/2022, 8060117. É uma apelação remessa necessária no polo passivo, ou seja, apelante José Wellington Rodrigues Braga e apelado do Estado do Ceará. Relatoria do desembargador José Tarcísio, processo adiado para a próxima sessão. Em seguida, nós temos aqui o processo número 5 da pauta, que é o processo 023-2501, 12/2022, 806 mil contrário, /50.000. É um agravo interno civil. Agravante a Defensoria Pública do Estado do Ceará e agravado o Estado do Ceará. A relatoria é o desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte, e a Defensoria vai fazer sustentação oral e vai dividir a sustentação oral com a
causídica, a doutora Mônica, nossa antiga e querida conhecida. E eu pergunto à ilustre causídica se dispensa a leitura do relatório. Dispensado, Excelência. A ilustre tem a palavra por tempo regimental e com relação ao prazo de 15 minutos, a ilustre causídica divide com a Defensoria Pública de acordo com os vossos acordos. Boa tarde a todos e todas. Me permitam saudar pessoalmente, nominalmente todos, desembargador Raimundo Nonato de Santos, desembargador relator Paulo Banhos Pontes, como é bom se estar em casa, desembargadora Lisete, desembargador Zé Tacílio, doutora Isabel Porto, com carinho enorme saúdo todos vocês. Eu vou apenas fazer um preâmbulo adjutório à minha colega Ana Cristina Barreto, quem é a defensora pública desta Câmara, voltando agora do seu brilhante doutoramento em Lisboa, Coimbra, e está voltando para as nossas hostes, e será mais uma voz aqui. Eu vou apenas fazer como disse anteriormente, um adjutório preambular. Na realidade, é uma questão que nos é muito grata, e saúdo a todos os colaboradores aqui presentes, o ex-estagiário ali perto, Tiago. É uma causa que é importante demais para a Defensoria Pública, e eu vejo em cada um de vocês um passado que nos aproximou em algum momento de cumplicidade com a Defensoria Pública. Vocês todos aqui presentes viram a Defensoria Pública crescer e nascer. Todos vocês me conheceram como advogada de ofício. Não faz muito tempo, não, mas era advogada de ofício. E de lá para cá a peleja tem sido grande, diariamente. Foi muito difícil e muito complicado a gente ver chegar o Ministério Público e a magistratura. E na minha época, antigamente, dizia-se até que o Ministério Público era magistratura de pé, lembra disso? Foi muito difícil para a gente conseguir chegar à situação que Vossas Excelências todas têm hoje e já têm há algum tempo. E nós gastamos muito tempo, muito dinheiro e muita energia para chegar onde nós chegamos. Nós passamos parte da nossa existência tentando ser. E não tem sido fácil tentar ser num país onde a grande maioria da população é nossa assistida, onde os grandes problemas estão nas nossas mãos e a gente não consegue, às vezes, sequer ser ouvido. Foi muito complicado. Foi difícil até aqui. Eu sou da primeira turma que veio para o Tribunal de Justiça. Foi difícil sentar nessa cadeira, que a doutora Ana Cristina está. A gente não conseguia no começo. Mas as coisas estão acontecendo e as pelejas estão continuando. E agora estamos diante de um caso que a gente precisa, pelo menos, trazer um pouco de reflexão dos desembargadores do Estado do Ceará. Eu acho que a gente podia pensar nessa questão com mais carinho e mais concentração. Nós estamos brigando pela superação da súmula 421. Né? Doutora Ana Cristina, pelo amor de Deus, me cobre, porque senão eu deixo aqui eu falando até amanhã. Então, veja, nós já conseguimos com a emenda 45, e isso não está registrado, porque uma coisa é a gente conseguir que algo chegue lá, é uma coisa que a gente consiga que a lei aconteça, outra coisa é que essa lei se implemente no dia a dia ao longo do tempo. Então, a gente conseguiu a autonomia financeira e orçamentária da Defensoria Pública já há algum tempo. Nós passamos a ser um órgão autônomo. Nós conseguimos, depois, isso com a emenda 45, depois nós conseguimos com a emenda 80, equiparar-nos a vocês sob o ponto de vista funcional, orçamentário e funcional, orçamentário, e tem outro. É cimental, agora, essa é recente, essa foi a última briga. Nós estamos conseguindo. Mas foi afetado lá no STF, Vossa Excelência lá sabe, eu estou lá no STF e no STJ desde 2017, foi afetado um tema, que é o 1002, para tentar, nós estamos tentando exatamente a superação do 421. Mas, para e passo, nesse ínterim, e ao lado disso, nós já conseguimos algumas vitórias. Né? O ministro Gilmar Mendes deu um voto para que a DPU recebesse honorários da União, porque é nisso que se diz respeito ao 421, a Defensoria Pública receber honorários sucumbenciais do governo do Estado, porque ainda não colocamos, não entendemos que nós somos autônomas, nós não somos mais ligadas ao Estado, não existe mais o Instituto da Confusão. Tivesse eu mais coragem, mesmo estando em casa, o que eu pediria não era apenas o sobrestamento do feito, era vamos pagar os sucumbentes.
porque a União já está pagando. Por que a gente também não paga aqui? Mas eu não tenho essas coragens todas. Então, eu vou ficar no pedido do sobrestamento do feito, pelo menos até que o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator, supere esse problema. Eu tenho certeza que está muito perto. Não fosse tantas as confusões políticas do Brasil hoje, que tem o Poder Judiciário à sua frente, a gente já estaria com essas questões mais ou menos resolvidas. Mas fica o pedido, deixa eu passar para a minha querida colega doutora Ana Cristina, momento em que eu saúdo não só ela, mas como os defensores todos que atuam aqui, para que ela faça a sua fala, que é muito melhor do que a minha e mais entendida. Obrigado, doutora Mônica. Com a palavra, defensora. Boa tarde a todos e todas. Permitam-me cumprimentar, já que é a primeira vez que eu faço parte dessa sessão, nominalmente cada um dos presentes. Excelentíssimo senhor desembargador presidente Teodoro Silva Santos, que eu tive a honra de ser colega no curso de mestrado da Universidade de Fortaleza. Eminente desembargador relator Paulo Francisco Banhos Ponte, excelentíssima senhora desembargadora Lisete de Souza Gadelha, excelentíssimo senhor desembargador José Tarcílio Souza da Silva, excelentíssima senhora procuradora de Justiça, doutora Isabel Porto, ilustre representante do Ministério Público, excelentíssima senhora doutora Mônica Barroso, que me antecedeu, ícone da Defensoria Pública e hoje nos tribunais superiores, fazendo um belíssimo trabalho, fazendo chegar lá nos tribunais superiores os temas, né, as teses de relevância para a nossa população tão carente, tão ansiosa de justiça. A sustentação que ora passa a proferir tem como tema a necessidade de sobrestamento do recurso ora apregoado, em razão de versar sobre honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado, em decorrência da afetação do tema 1002 pelo Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a mesma controvérsia é objeto dos processos a seguir mencionados, também constantes da pauta de julgamento da Câmara nesta data, quais sejam os processos 0262-546-20-2022-806-0167 e o processo 0267-564-98-2022-806-001, de relatoria do excelentíssimo senhor desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte. Dessa forma, requeiro a vossas excelências, em nome dos princípios da celeridade, da economia processual e da colaboração, que esta sustentação seja considerada como exercida em relação aos demais processos acima mencionados, evitando, assim, repetição dessa sustentação. De início, é importante registrarmos que tramita no colento Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário 1140.005, tratando de pagamento de honorários devidos à Defensoria Pública, tendo sido reconhecida a repercussão geral pelo tema 10.002. Em que pese o reconhecimento dessa repercussão geral, a primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça negou o provimento aos recursos de apelação cível, nos quais a Defensoria Pública buscava a condenação do Estado do Ceará nos honorários sucumbenciais, tendo sido, na oportunidade, aplicado o entendimento da súmula 421 do STJ. Os acórdãos, com mais absoluto respeito, estão tratando a Defensoria Pública Estadual como órgão não autônomo, como se fosse vinculada ao Poder Executivo, em clara afronta e discrepância aos ditames constitucionais. O fato é que a tese que resultou na edição da súmula 421 do STJ foi defendida ainda no ano de 2003, sendo um pensamento jurídico do então ministro José Delgado. É de bom alvitre lembrarmos que a Emenda Constitucional 45 de 2004, portanto posterior, garantiu a autonomia funcional e administrativa, bem como iniciativa de proposta orçamentária às defensorias públicas estaduais. Ademais disso, o regime jurídico constitucional das defensorias públicas passou por novo avanço em 2014, com a edição da Emenda Constitucional 80, que alterou o parágrafo 4º do artigo 134, para prever que se aplicam também a elas, no que couber, o disposto no artigo 93 e no inciso 2º do artigo 96 da Constituição Federal, ou seja, garantir um regime paritário entre Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público.
e, assim sendo, o chefe do Poder Executivo não possui sequer competência para propor lei que interfira no regime jurídico da Defensoria Pública. Assim sendo, se seus orçamentos são distintos, não parece haver confusão a justificar a não condenação em favor da Defensoria Pública, bem como disse o ministro Gilmar Mendes em seu voto na ação rescisória 1937, a qual se reportou a ilustre colega Mônica Barroso. Abre aspas. Percebe-se, portanto, que após a emenda 45, 74 e 80, houve mudança da legislação correlata à DPU, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida. Dessarte, aplicando-se o método de superação de precedentes, overruling, essa Corte há de reconhecer que a regra contida na súmula 421 do STJ afronta de forma direta a autonomia administrativa e financeira concedida às defensorias públicas estaduais com a promulgação da emenda constitucional 45 de 2004. Entretanto, o voto condutor de Vossa Excelência, na qualidade de desembargador relator, negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau sob o argumento do Instituto da confusão entre ente público e Defensoria Pública. Contudo, a confusão, segundo noção clássica de direito obrigacional, somente ocorre quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e de devedor, como anteriormente mencionado. Nos termos da Lei Complementar 132 de 2009, que alterou a Lei Complementar número 80 de 94, a verba sucumbencial pertencente ao Fundo de Apoio e Aparelhamento das Defensorias Públicas, FADEP, é gerido pela Defensoria Pública e não pelo Estado do Ceará. Assim, parece-nos que não há como o Estado do Ceará, nessas circunstâncias, reunir ao mesmo tempo as qualidades de credor e devedor, de forma a ensejar ainda a aplicação do Instituto da Confusão. Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, diante das novas mudanças fáticas e constitucionais, já se posicionou favoravelmente ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública Federal nas ações contra a União, entendimento esse que vem sendo reiteradamente adotado na primeira instância da Justiça Federal, em relação à condenação da União em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União. A mudança do panorama pelo STF, envolvendo a temática, acabou por influenciar os recursos especiais em tramitação no STJ, situação que provocou a instauração da controvérsia número 56, abrindo-se margem à revisão não somente do tema 433, como também dos temas 128 e 129 do STJ e, por conseguinte, a superação do enunciado constante na súmula 421 do STJ. E assim eu vou avançando para as minhas considerações finais. Com essas considerações, percebe-se que o entendimento extraído da súmula 421 do STJ precisa ser revisto, sendo o principal fundamento dessa revisão a nova realidade constitucional conferida às defensorias públicas. Demais disso, a vice-presidência dessa egrégia corte, em decisão monocrática em sede de recurso especial e recurso extraordinário, vem reiteradamente determinando o sobrestamento dos recursos afetados pelo tema 1002 do STF, se não vejamos, abre aspas. Como se sabe, no momento em que se perfaz a admissibilidade do recurso especial e extraordinário, vige o princípio da primazia da aplicação do tema, não sendo à toa que a negativa do segmento e encaminhamento ao órgão julgador para juízo de retratação precedem a própria inadmissão, a admissibilidade propriamente dita. Na espécie, vejo que é o caso de sobrestar o processo, vez que a matéria foi afetada para fins de aplicação da técnica de julgamento de repercussão geral. Mediante os argumentos expendidos, vem a Defensoria Pública Estadual, a presença de Vossas Excelências, requerer que se digne a acolher as razões de resignação deduzidas nos agravos internos,
023, 2501, 12, 2022, 806 mil ao contrário, 0202, 546, 20, 2022, 8060167, 0267, 564, 98, 2022, 806 mil ao contrário, de relatoria do excelentíssimo senhor desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes, e na apelação... Não, essa daí foi adiada, desculpe. E determinar o sobrestamento dos recursos interpostos até julgamento definitivo do recurso extraordinário 1140.005 do Rio de Janeiro, tema afetado 1002 pela Suprema Corte. Era o que havia a deduzir. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Cristina, nossa defensora. Com assento nessa Câmara. Passo a palavra a eminentes relatores e do Paulo Pontes para proferir seu voto. Pois é, eu quero reiterar meus cumprimentos a Vossa Excelência, presidente, a doutora Isabel, legítima representante do Ministério Público, de quem eu ainda estou vinculado, né? Embora formalmente não, mas de coração, né? Quero cumprimentar também a doutora Ana, ilustre advogada, defensora, doutora Mônica, que eu também sei muito o percurso dela na vida cotidiana, a doutora Carla, que é a nossa assessora aqui, parlamentar, né, de votação, desembargador Lisete, desembargador Tacílio, e dizer que, com relação a essa questão que foi submetida nesse processo, eu tenho uma ponderação a fazer. É que eu estou totalmente sensível ao pleito de Vossa Excelência, de Vossas Excelências. Eu, mais do que nunca, porque isso aqui foi abordado, eu sei o iniciar e a continuação até onde se encontra a Defensoria. Que eu me lembro, naquele prédio, lá vizinho à 10ª Região Militar, quase em frente, eu também trabalhei ali. Quem sabe, quem é mais velho como eu, sabe que a sede da Defensoria, quer dizer, os advogados de ofício, era do lado ali do fórum. Então, vi todo o processo de legitimação, de crescimento da instituição, pelo que eu tenho o maior prazer em vê-la subir. Vossa Excelência sabe, doutora Ana, que o Ministério Público também aconteceu conosco. Em 1988 até 88, nós não tínhamos independência. O Procurador-Geral de Justiça fazia parte do governo estadual do Ceará, era secretário, recebia ordem. Então, essa articulação no sentido de fazer com que tenha força, liberdade, autonomia, eu já venho sentindo não somente em relação à própria Defensoria, como à própria instituição da qual eu servi por 30 anos, 40 anos, e agora já estou na magistratura. Então, estou muito sensível. Só que, embora eu esteja vinculado a toda essa sistemática, eu não posso negar que eu tenho também que me ater aos precedentes importantes na nossa jurisprudência, os quais eu não posso fugir, sobretudo a respeito do tema 1002. E eu estou dizendo aqui, resumidamente, é que trata-se de recurso apelatório denegado no tocante à condenação do Estado de Ceará no pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria. Nunca é demais falar que todo esse voto aqui já foi submetido aos colegas. E eu digo, e a parte mais importante, eu estou dizendo aqui no final, o Supremo Tribunal Federal submeteu a matéria ao regime de repercussão geral, né, afetando o recurso extraordinário 114.0005, tema 1002, com o objetivo de definir se a vedação de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada quanto o ente ao qual é vinculada, malfere ou não a sua autonomia funcional, administrativa e institucional. Contudo, o recurso paradigma, né, segue pendente de julgamento, não havendo determinação de suspensão dos processos de que tratam a matéria. Então, por isso mesmo, doutora Ana e a doutora Mônica,
Eu estou conhecendo do agravo, né? Mas desprovendo. Mas sei da sua luta, e parabenizo. Porque eu conheço toda a evolução, como também fiz parte do próprio Ministério Público também, que evoluiu e chegou. Torço para que esse julgamento se perfaça, tenha o seu final, para que eu assista. Até porque, da minha família, eu tenho também gente da minha família, eu tenho sobrinha no Ministério Público, alguma aposentada, tenho sobrinha na Defensoria e também na magistratura. Então, eu torço para que todas essas barreiras sejam avançadas. Eu tenho certeza que esse meu sentimento, eu não tenho procuração dos meus colegas, mas todos é um sentimento, é um ânimo que deve fortalecer meus colegas e deve fortalecer as vossas excelências e a Defensoria. Muito obrigado. É assim como voto, presidente. Obrigado, o eminente desembargador Paulo Pontes, relator do processo, e saudando também a todos, a doutora Mônica, Defensoria Pública, aqui, que suscitou uma questão muito interessante e de cunho constitucional, até porque nós sabemos a diferença da Constituição de 88 para cá, com o tratamento que deu, que até então, na Constituição de 88, até o Ministério Público, fazia defesa do Estado. E hoje, com os princípios norteadores da Defensoria Pública, autonomia financeira, etc., seria uma incompatibilidade muito grande com ele não poder fazer juízo honorário. Mas essa matéria, só fazendo uma retificação aqui, é uma matéria que está subjusta, inclusive foi o presidente da Câmara, o presidente da turma é o ministro Gilmar Mendes, e o relator é o Luiz Barroso. O Luiz Barroso é o presidente quem pautou o processo para o dia 9 de junho, agora foi o Barroso, mas o relator, quem pautou foi o ministro Gilmar Mendes, presidente da turma. E, exatamente, o relator é o Luiz Barroso. É uma matéria que gera muita expectativa, notadamente no Rio de Janeiro, onde foi a origem dessa pendenga, se assim posso chamá-la. E de sorte que, com relação a subestamento, conforme já foi bem dito pela própria justiça, não há pedido de subestamento, portanto, nós não faríamos. E outro detalhe, eu acredito que é uma matéria tão complexa que qualquer decisão que ocorrer, notadamente se em favor da Defensoria Pública, eu tenho absoluta certeza que eles vão exatamente modular. Eles vão modular, principalmente, não me surpreende se for retroativo, mas eles vão modular. Porquanto, fazendo minha as palavras do eminente relator Paulo Pontes, as quais eu cheguei a lê-las no voto provisório, eu também acompanho o eminente relator, de maneira que eu passo a palavra para a eminente desembargadora Elisa Gadelha para proferir seu voto. Obrigada, Excelência. A vantagem de ser a última é porque eu já ouvi bastante a respeito do tema. E quanto a ficar sensível, a gente sempre é sensível a isso, principalmente porque a gente entende que todo fundo traz uma melhoria não só para o órgão que o criou, mas, nesse caso, em especial, a sociedade como um todo. E eu quando terminei, aliás, antes de findar a minha graduação, eu passei 2 anos na, então, assistência judiciária aos necessitados, na parte térrea do fórum. E por isso me é tão familiar a localização de todo o órgão. E, por favor, não se sinta velho, porque aí eu estou dentro do meu palácio. Cujo chefe era o professor Luiz Maciel, né? Por quem nós tínhamos maior apreço, ainda mais, né? Isso. Então, eu quero dizer para as duas doutoras, é um prazer imenso, a senhora sabe disso, né? Eu lhe tenho o máximo respeito e consideração. Gostaria eu de poder ter esta concentração de poder, efetivamente, me repetindo, para poder para vir aqui e atender vossas excelências. Mas vamos à consideração técnica sobre o tema. Embora tenha sido reconhecida a repercussão geral sobre a matéria
relativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública através do RE número 11.4005 do Rio de Janeiro, não houve determinação de suspensão pelo ministro relator, nos termos do artigo 1035, parágrafo 5º do CPC, razão pela qual não se revela viável a suspensão do processo até julgamento final do referido recurso especial. Ademais, tendo em vista que até o momento não há indicativo de revisão pelo STJ incumbido da uniformização de entendimento acerca da legislação infraconstitucional, do enunciado da súmula ou ainda do precedente paradigmático que a originou nos termos do parágrafo 2º e 4º do artigo 927 do CPC, não há, por ora, razões para adoção de posição diversa. Ademais, eu quero salientar que aí nós estamos preservando, minhas nobres doutoras, a segurança jurídica e também o princípio da igualdade. É por isso, excelências, que eu não posso me furtar de acompanhar o eminente relator. É assim que me manifesto, presidente. Obrigado, eminente Bardo Elisete. Passo a proclamar o resultado. Agravo interno conhecido e desprovido, decisão unânime. E aqui nós temos o item 8 e o item 9, ambos da relatoria do eminente desembargador Paulo, e os quais tratam dos mesmos temas. E aí eu indago a doutora, a doutora Defensoria, e levando-se em consideração que o item 8 e 9 é a mesma temática, se a gente pode publicar o mesmo resultado. Sim, excelência. Sem oposição. Vossa Excelência concorda, a doutora Defensoria Pública, levando-se em conta com o item 8 e o item 9 da pauta, é a mesma matéria que Vossa Excelência se posicionou, ela concorda que seja publicado o resultado confirmado do nosso voto provisório em ambos. Eu autorizo, né, na qualidade de relator, que Vossa Excelência, como presidente da nossa sessão, que faça a proclamação do resultado consoante o pedido da doutora Ana. Obrigado, obrigado. Portanto, os processos do item 8 da pauta, que é o processo 020 2546 20 2022 8060167/50.000, agravo interno civil, agravante da Defensoria Pública do Estado do Ceará, agravado Estado do Ceará, relatoria do eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes, e o processo da pauta, número 9 da pauta, que é o 026 75 64 98 2022 806.000, ao contrário, -50.000, também um agravo interno civil, agravante da Defensoria Pública do Estado do Ceará, agravado a Procuradoria, agora a Procuradoria-Geral do Estado, de maneira que vou proclamar o voto de ambos, confirmando o voto decisório já lançado, agravos internos conhecidos e desprovidos à unanimidade. Em seguida, chamamos aqui o processo extra-pauta, e é o da relatoria do item 4, que é da relatoria do eminente desembargador José Tarcílio de Souza da Silva, e chama o processo 02634 58 2022 806 0000. É um conflito de competência civil, de maneira que o resultado é conflito conhecido, declarando a competência da terceira vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza. Decisão unânime. Em seguida, nós passamos a chamar os processos de pauta e iniciaremos aqui pelo o item 1 da relatoria do desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes. Item 1 é o processo 0624328 78/2015 806 000/50.000. Trata-se dos embargos de declaração civil. Esse processo o desembargador Paulo está retirando de pauta, não é isso, eminente relator? Confirmo. O número 2 é o processo 0876677 08/2014 806/1000, ao contrário, é uma apelação em remessa necessária. O resultado é: exame necessário não conhecido,
recurso de apelação civil conhecido e desprovido. Decisão unânime. O item 2, repetindo o resultado. Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação civil conhecido e provido. A unanimidade. Em seguida, nós temos o item 3, que é o processo 0410287, 15.200806.000 ao contrário. Apelação e remessa necessária. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Reexame necessário não conhecido. Decisão unânime. O item 4 é o processo 0624196, 74/2022, 806000. Agravo de instrumento. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. O item 5 já foi julgado por ocasião dos julgamentos nas preferências. O item 6 é o 0389443, 92/2010, 806.000 ao contrário. Apelação civil. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. O item 7 é o processo 0637811, 34/2022, 806.000. É um agravo de instrumento, agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime. O item 8 já foi votado por ocasião das preferências. O item 10, aliás, o item 9, também votado nas preferências. E o item 10 é o processo 0229858, 81/2022, 806.000 ao contrário, barra 50.000, embargos de declaração civil. Aclaratórios conhecidos, porém desprovidos. Decisão unânime. Em seguida, para chamar o processo da nossa relatoria, e assim o faço, iniciando pelo do item 11. Este também já foi julgado por ocasião das preferências. O item 12 é o 0042330, 03/2013, 8060167, barra 50001. Trata dos embargos de declaração civil. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. O item 13 é o 50.198, 82/2021, 806.0092. Apelação em remessa necessária. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. O item 14 foi julgado nas preferências. O item 15 é o 623153, 05/2022, 806.00, barra 50.002. Embargo de declaração civil. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. O item 16 é o 22.885, 31/2021, 806.000 ao contrário, barra 50.000. Embargos de declaração civil. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. O item 17 é o 15.7948, 33/2018, 806.000 ao contrário, barra 50.000. Embargos de declaração civil. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. O item 18 é o processo 0200103, 63/2022, 806.0081. Apelação civil. Recurso conhecido e não provido. A unanimidade. O item 19 é o 630676, 68/2022, 806.000. Agravo de instrumento. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão unânime. O item 20 é o processo 20.001, 6, 15/2022, 806.0047, barra 50.000. Agravo interno civil. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. O item 21 é o processo 13.084, 57/2019, 806.0035, barra 50.000. Embargos de declaração civil. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. O item 22 é o 636175, 33/2022, 806.0000, barra 50.000. Agravo interno civil. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. O 23 é o processo 268702, 71/2020, 806.000 ao contrário, barra 50.000. Agravo interno civil.
recurso conhecido e provido, decisão unânime. O item 24 foi julgado por ocasião das preferências. O item 25 é o processo 20.0225, 60.2022, 806.0054. Apelação civil. Recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 26 é o processo 03.530, 13.2016, 806, 016250.000. Embargos de declaração civil. Recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 27 é o processo 06640, 74.2013, 806.0081. Apelação civil. Recurso conhecido e provido à unanimidade. O item 28 é o processo 00062, 05/2017, 806.0195, uma apelação civil. Recurso conhecido e não provido, decisão unânime. E o item 29 é o processo 012.460, 33/2007, 806.000, ao contrário, /50.003, embargos de declaração civil. Recurso conhecido e não provido, decisão unânime. Em seguida, passo a proclamar os votos da eminente desembargadora Elisete Souza Gadelha, e já começo com o item 30, que foi julgado das preferências. O item 31 é o processo 64033, 42/2009, 806.000, ao contrário, apelação civil. Recurso conhecido e desprovido, decisão unânime. O item 32 é o processo 0258873, 66/2020, 806.000, ao contrário, /50.000. É um agravo de interno civil. Recurso conhecido e não provido. O item 33 é o processo 0443, 98/2019, 806.0144. Apelação em remessa necessária. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. O item 34 é o processo 050075, 44/2021, 806.0170. Apelação em remessa necessária. Recurso conhecido e desprovido. O item 35 é o processo 63-3953, 92/2022, 806.000, /50.000, agravo interno civil, recurso não conhecido, à unanimidade. O item 36 é o processo 28.0009, 96/2020, 806.0041, apelação civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O 37 é o 63.8980, 56/2028, 806.0000. É um agravo de instrumento, recurso conhecido e desprovido, decisão unânime. O item 38 é o 020.0329, 61/2022, 806.0051, /50.000, agravo interno civil. Agravo interno civil, recurso não conhecido, decisão unânime. O item 39 é o processo 0050.112, 71/2021, 806.0170, apelação civil, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão unânime. O item 40 é o processo 0465, 47/2018, 806.0030, apelação civil, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão unânime. E o item 41 é o processo 0113960, 25/2019, 806.000, ao contrário, apelação civil, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão unânime. Em seguida, passo a chamar os processos da relatoria do eminente desembargador José Tacílio Souza da Silva, e inicio pelo item 42, processo 049171/2018, 806.0086. É uma apelação civil, apelo conhecido e desprovido, sentença mantida, decisão unânime. O item 43 é o processo 0131, 13/2018, 806.0030. É uma apelação civil conhecida e desprovida. Sentença mantida, sentença modificada de ofício, decisão unânime.
O item 44 é o processo 11.190, 31/2015, 8060053, apelação cível, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença anulada, decisão unânime. O item 45 é o processo 06920, 15/2015, 8060133, apelação cível, recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada, decisão unânime. O item 46 é o processo 6920, 15/2015, 8060133, apelação cível, recurso de apelação conhecida e provido, sentença reformada, decisão unânime. O 46? Isso. O item 46 é o processo 40/2008. Aliás, retificando, o item 46 é o processo 40.208, 22, 2012, 8060112. É uma apelação cível, recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada, decisão unânime. O item 47 é o processo 21.6156, 05/2021, 806 ao contrário, barra 50 mil, embargo de declaração cível, súmula número 18 do TJCE, embargos conhecidos e rejeitados, decisão unânime. O item 48 é o processo 3956, 70/2017, 8060169, apelação cível, recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida, decisão unânime. O item 49 é o processo 5076, 44/2017, 8060041, barra 50 mil, embargos de declaração cível, súmula número 18 do TJCE, embargos conhecidos e rejeitados, decisão unânime. O número 50 é o processo 180676, 44/2013, 806 mil ao contrário, apelação cível, recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. O item 51 é o processo 50.728, 70, 2020, 8060037, apelação cível. O eminente relator pediu adiamento. O item 52 é o processo 12.8868, 05/2010, 806 mil ao contrário, apelação cível. Recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença reformada ex ofício, decisão unânime. O item 53 é o processo 083-5208, 79/2014, 806 mil ao contrário. Apelação cível, exame necessário não conhecido. Apelação cível conhecida, mas para negar-lhe provimento. Decisão unânime. O item 54 é o 0679, 10/2017, 8060180. Apelação cível. Recurso conhecido e provido, sentença revogada, decisão unânime. O item 55 é o processo 163325, 82/2018, 806 mil ao contrário, apelação cível, recursos conhecidos e desprovidos, sentença mantida, decisão unânime. O item 56 é o processo 53973, 92/2021, 8060064, é uma apelação cível. É uma apelação cível. É recurso voluntário não admitido, reexame conhecido e desprovido, sentença confirmada, decisão unânime. O item 57 é o processo 05.160, 96/2013, 8060134, é uma apelação cível. Recurso conhecido e provido, sentença revogada, decisão unânime. O item 58 é o processo 9869347, 2015, 806, 0035, barra 50 mil, embargos de declaração cível. Súmula 18, embargos declaratórios conhecidos, mas desprovidos, decisão unânime. O 59 é o 52.272, 68/2020, 8060170, apelação cível. O eminente relator pediu adiamento. 59. É isso, eminente relator? Adiamento. Está confirmando? É o 59, né? Isso. É porque nós estávamos conversando a respeito desta revogação da sentença. Não pode. Não, mas deixa eu explicar, estou explicando aqui. No voto
Sentença desconstituída, né? A do lado, desconstituída. Mas eu estava escutando aqui participado. O voto é meu, sou relator. Pois é, por isso que a gente... Já vai ficar aí. Está colocado assim, sentença anulada. Mas aqui aparece, inclusive tem outra lá em cima que aparece da mesma forma, revogada. Desembargador Tacílio, sua... Se não for, vai ser, né? Vossa Excelência insistir, a gente... Quais são os itens, hein, desembargador Tarcísio? Hein? Eu quero retificar, e é retificar de acordo com o que consta no teor do voto do relator, com relação ao item 57, onde há sentença revogada, leia-se a sentença anulada. E diga-se o mesmo com relação ao 54, quando o relator de recurso conhecido e desprovido de sentença revogada, leia-se sentença anulada. Exatamente. E aí, se fôssemos aqui aplicar o princípio da correlação, o princípio da correlação da congruência, o que valeria é o que está no dispositivo. Obrigado, amigo. É um erro material, presidente. O item 59, retomando o julgamento, o item 59, o processo 52.272, 68/2020, 806/0117, apelação civil. O eminente relator adiou. O item 60 é o processo 5540, 39/2019, 806/0125, apelação civil. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida, decisão unânime. O item 61 é o processo 14.092, 21/2016, 806/0182, barra 50 mil, embargos de declaração civil, embargo conhecido e rejeitado. O item 62 já foi julgado extra pauta. O item 63 é o processo 044847, 2013, 806/0204, que é uma apelação civil, recurso de apelação conhecido, para dar-lhe parcial provimento, decisão unânime. O item 64 é o processo 17.1247, 14/2017, 806 mil, ao contrário, 50 mil, agravo interno civil, agravo interno parcialmente conhecido e parcialmente provido, decisão parcialmente reformada, decisão unânime. O item 65 é o processo 25.7963, 39/2020, 806 mil, ao contrário, barra 50 mil, embargos de declaração civil, súmula 18 do TJCE, embargos conhecidos e rejeitados, decisão unânime. O item 66 é o processo 50.159, 92/2021, 806/0122, 50 mil, embargo de declaração civil, embargos conhecidos e rejeitado, decisão unânime. O 67 é o processo 63.5592, 48/2022, 806/000, 50 mil, embargos de declaração civil, súmula número 18 do TJCE, embargo conhecido e rejeitado, decisão unânime. O 68 é o 0636649, 04/2022, 806/0000, barra 50 mil, agravo interno civil, agravo interno conhecido e desprovido, decisão mantida, decisão unânime. 69 é o processo 7933, 04/2008, 806 mil, ao contrário, barra 50 mil, embargos de declaração civil, embargos conhecidos e rejeitados, decisão unânime. O item 70 da pauta é o 63.7253, 62/2022, 806/000, barra 50 mil, embargos de declaração civil, embargos de declaração conhecidos e acolhidos, reforma do acordo impugnado, decisão unânime.
O item 71 é o processo 63741557, 2022-806-0000/50 mil. Embargo de declaração civil, súmula 18, TJCE, embargo conhecido e rejeitado, decisão unânime. O item 72 é o processo 20.0095-54-2022-806-0027, apelação e remessa necessária. Remessa necessária não conhecida. Apelo do Ministério Público conhecido e não provido. Digo, apelo do município conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada, inclusive ex officio. Decisão unânime. O item 73 é o processo 50.622-24/2022-806-0121/50 mil. Embargos de declaração civil. Conhecidos embargos de declaração, acolhendo-os apenas para sanar erro material. Decisão unânime. O item 74 é o processo 26.14.27.03.2022, 806 mil ao contrário, /50 mil. Embargos de declaração civil. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime. O 75 é o processo 016.12.02, 48.2017, 806 mil ao contrário, apelação civil. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício. Decisão unânime. Em seguida, aqui, passo a chamar o processo adiado da sessão anterior. Começamos aqui pelo 76, item 76, que é o 20.0175/2019, 806.0154, apelação civil. Apelo conhecido e não provido, sentença ratificada. A unanimidade. Processo disponibilizado do nosso prefeito PJE, da relatoria do desembargador Paulo Francisco Banes Ponte. E aí começo pelo item 1. É o processo 16, é o 020-6308-57-2022, 806 mil ao contrário. Apelação civil. Polo ativo Antônio Gomes dos Santos e polo passivo município Fortaleza. Apelação conhecida e desprovida. Em seguida, os processos da relatoria do desembargador Teodoro Silva Santos. O item 2 é o 50.882-20/2021, 8060120. Apelação civil. Polo ativo Dinâmica Projetos Assessoria Limitada, ME, e polo passivo município de Marco. Estamos pedindo adiamento. O item... Aqui tem adiado, né? Mas foi julgado, não? O item 3 aqui é o 02-09-039, 26/2022, 06 mil ao contrário. Apelação civil. No polo ativo tem a Fundação Universidade do Estado do Ceará, FUNESC, e no polo passivo Larissa Rodrigues Carvalho. Foi julgado na preferência ou está adiado? Foi adiado, assim está errado aqui, né? Adiado. É minha excelência. Bom. O 4 é o processo 005-2609, 71-2021, 8060101. Apelação civil. Polo ativo, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itapipoca, Itaprev. Polo passivo tem Claudiano e Alencar Gomes e outros. Também adiado. O item 5 é o 021-8839, 78-2022, 806 mil ao contrário. Apelação civil. Polo ativo Estado do Ceará. Polo passivo Vandesvaldo de Carvalho Moura, também adiado. O item 6 é o processo 50.628-34/2020, 80606 mil ao contrário. É uma apelação civil. Polo ativo município de Solonópolis e polo passivo Companhia Energética do Ceará, retirado de pauta. O item 7
é o processo 013-0926, 68-2016, 806, meu contrário, é uma apelação civil. O polo ativo é o Estado do Ceará e o passivo Francisco Verberson Pinto de Lima. Recurso conhecido, não provido, decisão unânime. O item 8 é o processo 0050-429, 23-2020, 806-0035, apelação civil. Polo ativos de Dásio dos Santos, polo passivo município de Aracati, processo adiado. Passo a proclamar os votos do eminente desembargador José Tarcísio Souza da Silva. E aí vem o item 9, que é o processo 020-5589, 18-2022, 806-0117, a operação em remessa necessária. Adiado? Pois é. O número está certo, esmagador. É o 030, está certo. Não, aqui é o 09, está aqui da pauta. Aqui conta, foi julgado nas preferências, mas tem aqui adiado. Não é isso? Repita o número, é isso mesmo. Vou repetir. Processo 020-5589, 18. Adiado, não é isso? Ok. Não há de que. E o item 10, processo 51644, 97, 2021, 8060035, apelação civil. Apelante do município de Aracati, representando o apelado Maria Elivanilda Barbosa Lima Lemos. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, decisão unânime. E com este resultado, nós encerramos a nossa bendita pauta. E eu pergunto se há algo a requerer. Não, presidente, eu só quero fazer a informação que eu estou entrando de férias, quero comunicar aos meus colegas, à presidência, e nos encontraremos daqui a 20 dias, novamente, se Deus quiser. Se Deus quiser, que Deus o abençoe dessas abençoadas férias. Férias merecida, muito merecida. Vossa Excelência faz jus a tudo de bom que Deus deixou para os seus criadores. Muito obrigado. Viu? Não havendo mais nada a requerer, declaro a sessão encerrada e desejo-lhe uma excelente semana. A todos que aqui estão presentes e a também os que estão virtualmente. Muito obrigado.